Bom dia, pessoal. Essa semana eu passei falando um pouco sobre como se tornar um médico, né? Qual foi a minha experiência em entrar numa faculdade de medicina, por quê? E hoje eu vou falar um pouco de três coisas que eu acho que são diferentes. Um, querer ser médico. Dois, se formar em medicina. Três, ser um bom médico. São coisas que são sequenciais, mas não obrigatoriamente vai acontecer da forma com que se imagina se a pessoa não tiver dentro de si as características e objetivos, resiliência, perseverança necessárias para atingir o terceiro objetivo, que é fazer uma medicina competente. Como eu disse para vocês, baseado na minha própria experiência, muitas pessoas têm que decidir a entrada numa faculdade por volta de 17, 18, 19 anos, onde não há uma maturidade suficiente para que a gente possa definir o que vai ser feito, o que queremos fazer com as nossas vidas. Mas dentro de si é importante, sabermos que ao entrar numa faculdade de medicina serão 6 anos intensos, 6 anos que teremos que abdicar de uma série de coisas que outros jovens não precisam abdicar. Nós teremos plantões, nós teremos estágios, teremos um regime integral, teremos dedicação, teremos alegria, teremos tristezas. Tudo isso tem que estar dentro do DNA da pessoa que fala, olha, eu vou fazer medicina. Se alguém faz medicina hoje pensando que vou fazer medicina porque é uma profissão que paga bem, não é o caminho certo. Eu entendo que todos nós queremos ter uma profissão que nos remunere e que nos dê uma qualidade de vida para nós e para a nossa família apropriada. Mas esse não pode ser o objetivo, porque senão nós vamos desvirtuar os objetivos que nós queremos atingir ao fazer medicina. Então, uma pessoa nova que quer fazer medicina, ela tem que gostar do ser humano, isso é inerente a isso. Saber que vai ter que lidar com o ser humano no dia a dia, né? Sabemos que algumas especialidades mais, outras menos, né? A área de pesquisa menos, a área de radiologia agora com a radiologia intervencionista um pouco mais, mas sabemos que cada área vai ter um tipo de contato. O pediatra vai lidar com uma criança, o oncologista vai lidar com uma pessoa com uma doença mais grave. Então, tem que ter pessoas para fazer cada especialidade. Mas quando você entra numa faculdade, você não sabe disso. Você vê um universo aberto. E se você não tiver dentro de si os objetivos básicos, que são empatia ao ser humano, perseverança, resiliência, você não deve nem pensar em entrar numa faculdade de medicina. Talvez você tenha que fazer algo diferente do que a medicina em si. E aí você entrou numa faculdade de medicina e começou aquele dia a dia com seus colegas, com pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que você tem e das mesmas dificuldades, os primeiros anos um tanto quanto teóricos, depois a prática começa a acontecer, terceiro, quarto, quinto anos, a gente começa a fazer estágios ao redor, até chegar no internato. Mas é uma coisa burocrática, você trabalha, você faz a tua prova, você pode ser um grande estudioso, você é aprovado nas provas, mas isso não obrigatoriamente vai te transformar num bom médico, né? Isso vai te transformar num médico. Você vai ganhar um certificado, um diploma, que você vai poder, a partir daí, partir para a sua residência, para a sua especialização. Mas ser um bom médico é muito mais do que isso. Ser um bom médico é entender que, em primeiro lugar, a nossa profissão, ela tem como objetivo trazer o alívio ao outro. Nós temos que trazer qualidade de vida, nós temos que aliviar a dor, aliviar o sofrimento, não somente físico, como também mental. Nós, médicos, somos seres humanos. E nós, médicos, quando temos problemas, sentimos na nossa própria pele o quanto frágil é, como a gente fala, estar do outro lado. Nós, como cirurgiões, quando deitamos naquela mesa, a gente sabe o quanto mais complicado é estar deitado naquela mesa. E nós que sabemos as complicações mais do que a maioria das pessoas, talvez estejamos em alguns aspectos mais medrosos ainda. O bom médico, ele tem que ter, como eu falei, amor pela carreira. Não adianta, você tem que ter amor. Você tem que ser estudioso, você tem que ler a literatura, você tem que frequentar os congressos, você tem que estar atualizado, porque a medicina é tão dinâmica, ela muda tanto. Se eu me lembrar que eu me formei em 1987 pela UERJ, onde não havia internet, a gente estava vivendo aquela parte da epidemia da AIDS, né? Era o que a gente ouvia mais falar de novidade, pessoas próximas a gente que contraíam a doença, e tudo com uma informação bastante limitada. E aí a gente foi vivendo a passagem pela internet, com banda curta, banda larga, banda super larga, cabo, enfim, a gente evoluiu com a tecnologia, que nós, como cirurgiões, também tivemos que acompanhar, assim como todos os outros médicos, né? Eu fazia cirurgia aberta, depois
depois cirurgia por vídeo, hoje estamos mexendo com realidade virtual, nós estamos mexendo com coisas cada vez mais avançadas, que para os mais jovens é fácil, é bem mais fácil do que para nós, porque eles já nasceram com a tecnologia. Então, uma pessoa hoje que quer fazer medicina, então voltando para o primeiro ponto, ela não adianta só ter amor, vontade. Ela tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo ao redor dela, porque ela vai entrar no mundo tecnológico. Ela tem que entender que o que ela está fazendo hoje, aos 19, 20 anos, provavelmente vai ser diferente do que ela vai estar fazendo aos 40 anos de idade. Então, o médico, ele tem que estar antenado no mundo ao redor. Isso é uma coisa que eu vejo um pouco complicada na cabeça de algumas pessoas. Ela foca somente naquela ciência. Então, por exemplo, eu sou cirurgião de ombro, vou ficar estudando ombro, vou ver lá manguito rotador, instabilidade, ótimo, é a especialidade, eu tenho que estar atualizado com tudo, mas existe um mundo ao redor que muitas vezes o médico não percebe. Esse mundo, ele tem a ver com a medicina, mas tem a ver com cultura, tem a ver com tecnologia. Eu tive a experiência de fazer um curso de 1 ano na PUC sobre gestão e marketing esportivo. E aquilo ali, para mim, acendeu uma luz, porque eu convivi durante aquele ano com pessoas mais novas. Nós tínhamos uma pessoa um pouco mais velha que eu era o segundo, e o resto eram pessoas que estavam aí na casa dos 20 aos 40 anos de idade. E eu percebi que eu estava num mundo diferente do deles. O meu mundo realmente era focado na minha especialidade, mas toda aquela questão tecnológica, de mídia, de digital, que faz parte da vida, seja bom ou seja ruim, é uma realidade, tá? Eles tinham e eu não tinha aquilo. E eu precisava ter aquilo. Então, eu fui além, fui a Harvard, fiz um curso de mídia digital, onde, curiosamente, eu era o único self-employed. Todas as outras pessoas que participavam desse curso eram enviadas por grandes empresas americanas, incluindo Microsoft, incluindo McDonald's, uma série de empresas dessas, e eu estava lá para aprender mídia digital. Porque eu acordei num determinado momento da minha vida e falei, tá bom, eu acho que eu sei fazer bem a minha especialidade. Eu acho que eu trabalhei aí quase 30 anos com cirurgia do ombro, milhares de cirurgias feitas, mas eu percebi que o mundo estava acontecendo do meu lado. E esse mundo do médico, ele acaba ficando muito limitado. E essa limitação não é o ideal para a cabeça desse próprio médico, porque nós vivemos angústias, nós vivemos tensões, nós vivemos muitas coisas durante a vida, e o mundo está mudando. Né? E nós temos que acompanhar essa mudança não somente dentro da nossa área, mas também no mundo ao redor. Então, acordar a isso foi bom. Por exemplo, eu percebi num determinado momento que médicos não se preocupam em momento nenhum com o seu planejamento financeiro, o seu planejamento sucessório, o seu planejamento de vida. Né? E são pessoas que têm um gasto muito elevado durante a vida, sem se preocupar com o que vai acontecer eventualmente quando a sua clínica começar a diminuir. Falta organização, exatamente pelo foco único que a pessoa tem dentro da ciência. É óbvio que a ciência tem que dominar, mas ler um livro, ouvir música, fazer atividade física, estudar o que está acontecendo ao redor, eu acho fundamental. Então, para resumir um pouco o que eu quero passar para vocês, tá? Primeiro, eu quero ser médico. Você tem que ter resiliência, amor pela pessoa, né? E gostar da ciência do ponto de vista de querer entender como ela acontece, acreditar que hoje nós temos métodos de provar o que é uma ciência boa e uma ciência não boa. Isso é muito claro hoje através da estatística. Eu recordo que eu no primeiro ano da faculdade eu fiz biometria na UERJ e na época eu me perguntava, mas sei lá, para que eu acho que eu vou precisar disso, né? Matemática. E hoje eu me arrependo de não ter aprendido muito mais biometria, porque todas as análises corretas dos trabalhos são baseadas em estatísticas, em métodos mais fiéis para você saber isso funciona ou isso não funciona. Então você tem que ter isso dentro de você. Para se tornar um médico, você vai ter que estudar, se dedicar, fazer as provas, passar por cadeiras que eventualmente você não vai gostar, faz parte, você tem que cumprir um currículo e isso vai te fazer ser um médico. Ter força para durante os processos de enfermaria, de estágio, internato, entender as adversidades. Você se formou como médico, mas a partir daí, resumindo, você quer se tornar um bom médico. E aí, volto a dizer o seguinte, amor pela profissão, amor pelo ser humano, capacidade de reagir nos momentos que são adversos para você, olhar para aquela pessoa e compreender quando ela estiver um pouco mais apreensiva, um pouco zangada, porque é um ser humano, faz parte do que nós prometemos. Se você tiver isso dentro de si, começar a se colocar de uma forma horizontal ao seu paciente, né, e não daquela forma que eu vejo como mais antiga, como muito acima do paciente, né, naquela coisa meio
potente do médico, isso para mim não existe mais. Eu acredito muito em horizontalismo, não somente entre os pacientes, mas com as nossas equipes de trabalho, com as pessoas que militam dentro do hospital, que vai desde o recepcionista, passando pela faxineira, pelo enfermeiro, pelos colegas, até o diretor. Fazem todas parte de uma equipe. Se você tiver essa visão de equipe, se você tiver isso dentro de você e viver o mundo ao seu redor, estar atento às modificações que estão acontecendo no mundo, estar se dedicando a uma leitura, estar trabalhando a sua cabeça numa atividade física, numa música, eu tenho certeza que você vai sair simplesmente do estágio de ser um médico formado para ser um excepcional médico humano, competente e com muito sucesso na sua vida. Eu vou estar falando um pouco isso com vocês na segunda-feira numa live que eu vou fazer com uma menina chamada Persíris Veiga. Essa menina, ela veio do interior do Paraná, ela é formada em farmácia, ela tem mestrado, tem doutorado, mas o sonho dela, com uma série de artigos publicados, muito surpreendente, mas o sonho dela sempre foi ser médica. E ela começou a fazer a faculdade aí por volta de 24, 25 anos de idade para perseguir o sonho dela, que sempre foi esse. Né? É a resiliência que eu falei. E o que me chamou a atenção, e a gente vai falar um pouco com ela sobre isso, é que a palavra que ela busca muito é resiliência, que é uma palavra, ao meu ver, importante principalmente nos mundos de hoje. Então não percam segunda-feira, eu acho que vai ser bem legal para vocês entenderem o que se passa na cabeça de uma pessoa jovem que passa por determinadas carreiras, que atinge uma maturidade, né, e passa a perseguir o seu sonho. E mais do que perseguir o seu sonho, vibrar com o seu sonho o tempo todo, tendo uma coisa que eu acho fundamental para um médico ter, que é um sorriso, tá? Então, aguardo vocês.